Lost in haze and sleep deprived, losing pieces of my mind. Stuck, I cannot turn back time. Yeah, it feels like better days. Now I sit and waste away. Watch my limbs slowly decay. Waste no time, get this creeping by my side. Lost in haze and sleep deprived, losing pieces of my mind. Stuck, I cannot turn back time. Yeah, it feels like better days. Now I sit and waste away. Watch my limbs slowly decay. Waste no time, get this creeping by my side. Lost in haze and sleep deprived. Boa noite a todos e a todas presentes nesta live, segunda reunião live, onde nós estaremos abordando o tema convivência social e familiar em tempos de pandemia. Esta abordagem hoje, nós estávamos já programados no nosso cronograma do projeto social, que foi apresentado já anteriormente. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Letícia, assistente social da empresa credenciada da Caixa Econômica para a realização do projeto social. Esse projeto social, muitos estavam ainda hoje me indagando o que é o projeto social, né? Que não teve oportunidade de assistir a primeira live, a primeira reunião. Vou explicar rapidamente o que é, para que vocês possam se contextualizar. O projeto social ele está sendo realizado agora pela Caixa Econômica, né? É um projeto que era para ser realizado logo após a mudança de vocês. Então, nós iniciamos agora esse projeto social, onde nós teremos atividades como palestras, reuniões, oficinas, cursos, voltados para as famílias do residencial Altos do Parque 1. No começo do ano, nós fizemos um diagnóstico social. E esse diagnóstico traçou o perfil das famílias que aí residem. E atendendo a nossa portaria 464, onde ela nos aponta alguns eixos que devem ser trabalhados, nós iniciamos agora o projeto social. A live anterior eu apresentei para vocês o cronograma de atividades e encaminhei também já no WhatsApp de cada morador o nosso cronograma. Esse mês nós vamos estar trabalhando esse tema, convivência social e familiar em tempos de pandemia. Né? Nós sabemos que muitas famílias aí passaram por grandes desafios, né? E estão ainda passando, bem como a questão do desemprego, né? Toda família ela teve que ficar mais tempo em casa, as crianças elas estão ficando mais em casa e às vezes acaba gerando um pouquinho de estresse. Então, sobre isso que a gente vai estar tratando sobre isso. E principalmente sobre a elevação do número de pessoas com depressão e apresentando suicídio também, né? Então, nós vamos estar tratando sobre isso também hoje aqui na live. Para tratar sobre esse grande tema, né, relevante tema, nós estamos aqui hoje com a psicóloga, psicanalista, a senhora Ivanete Bernardes. Ivanete, seja bem-vinda, tá? Ela atualmente trabalha na Clínica Planalto e no programa Se Menino. Na Clínica Planalto, ela faz atendimentos à população, né? Em que procuram a saúde nesse sentido de análise psicológica. Então, hoje nós estamos aqui com ela vai estar abordando o tema com vocês. Uma das coisas que eu gostaria de estar ressaltando aqui, antes de passar a fala para a Ivanete, não esqueçam da lista de presença. A lista de presença, o link foi encaminhado para vocês. Por que eu preciso da lista de presença? A lista de presença, eu vou sortear um brinde para vocês hoje, né, que é o kit de maquiagem que nós vamos estar sorteando ao final da live. Eu preciso, inclusive, que vocês coloquem
o nome de vocês não é para nada de vistoria, nada nesse sentido. É para que eu possa comprovar também a realização desta atividade. Então, eu solicito que vocês coloquem o nome de vocês na lista de presença. Bom, para não delongar muito, vou passar agora para a Ivanete. Ivanete, seja bem-vinda. Nós teremos um tempinho aqui da palestra, da fala dela. No final, nós paramos para tirar as dúvidas. Combinado? Vocês estão escutando bem a minha voz, a voz da Ivanete? Qualquer coisa eu posso manifestar, tanto no grupo, né, mandando lá no grupo, ou no chat aqui do YouTube. Boa noite, Letícia. Boa noite. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo, participando conosco dessa live. E já de antemão eu gostaria de estar agradecendo pelo convite, porque esse tema é um tema assim, bastante relevante para esse momento, né, que nós estamos atravessando. É uma... Então, é um tema bastante relevante para esse momento que estamos atravessando, né? Porque nós estávamos acostumados a ter uma vida dita como normal. Mas o que é normal dentro do nosso contexto, né? O normal, ele pode a cada dia estar mudando. Então, de repente, tudo que a gente tinha liberdade de ir e vir, nós podíamos ir onde nós gostaríamos de ir, onde a gente tinha possibilidade de estar indo. E começou a surgir aquelas notícias, sabe? Tal país surgiu um vírus que está matando pessoas. Aí a gente ficava com aquela assim, lá no outro país. Então a gente não estava ainda tão preocupado, nós não estávamos preocupados conosco ainda nesse momento. Só que de repente, aí chega a notícia, o vírus chegou ao Brasil. E aí, o que aconteceu? Aí nós já surgiu as incertezas. E com as incertezas já vai gerando angústia, né? Porque quando a gente fica inseguro, não sabe o que será amanhã, no dia de amanhã, o que vai nos acontecer, com isso nós vamos ficando muito angustiados. Então isso foi a primeira questão que nos surgiu, foi a incerteza. E começaram a surgir as angústias. Só que no primeiro momento, o que se passava pela mente de cada pessoa? Eram assim, preocupações variadas, mas assim, o vírus está matando pessoas, mas até então a gente pensava, é lá na cidade e tal, não chegou até nós ainda, então a gente ficava naquele processo de negação. Mas com o passar dos dias, nós já começamos a conhecer pessoas que foram infectadas. E com isso foram aumentando ainda mais o nosso sofrimento. Porque além dessas incertezas, além da dúvida, a gente sofria com medo. O medo do quê? Medo também de nós sermos contaminados, medo dos nossos familiares serem contaminados. E também surgiram novos hábitos. Nós também, a gente saía todos os dias, a gente encontrava com os amigos, se abraçava. Nós somos um povo brasileiro, um povo que gosta muito de estar abraçando, de estar tendo essa possibilidade, né? Mas aí de um dia para o outro tudo isso mudou. Tivemos que passar a usar máscara, a gente não tinha esse hábito, usar álcool em gel, tomar essas medidas, né, de precauções. E não poder mais tocar no outro, abraçar o outro, não podíamos mais estar indo visitar nossos parentes, nossos amigos, e ao mesmo tempo também não estar recebendo pessoas nas nossas casas. E com isso tudo, e esse vírus também é algo desconhecido para nós. E tudo que é desconhecido, ele também é um fator gerador de angústia, porque nós não sabemos como agir, nós não sabemos como lidar com o desconhecido. E com isso, cada pessoa ela foi assim, experimentando esse momento de uma certa forma. Teve aqueles que pensavam, não, mas eu sou forte, eu vou continuar saindo, porque isso é uma bobeira. Mas já tinha outras pessoas que tinham um medo absurdo, que daí ficavam, até foi um fator gerador de pânico, né? Tinha medo de sair na rua. E começou assim, a gerar bastante sofrimento psicológico. Que sofrimentos são esses? Surgiram
aumento no número de suicídio, porque as pessoas muitas vezes não estão acostumadas a lidar com a pressão do dia a dia. E lidar com esse vírus foi uma pressão muito grande para nós. Então, em decorrência de tudo isso, surgiu esses fatores psicológicos. E são fatores desconhecidos, que às vezes as pessoas também não sabem como lidar, né? E diante do medo de não saber como lidar, cada vez mais vai adoecendo psicologicamente também. E todas essas angústias, conforme foram surgindo, cada um ele recebeu de uma forma. Como cada pessoa recebeu essa notícia da pandemia?
e ainda estão com medo do que há por vir aí. Então, assim, o que nós precisamos fazer quando nós temos que conversar? Nós precisamos dar atenção àquilo que o outro está nos querendo dizer. Porque, às vezes, naquele estresse que nós estamos atravessando no momento, a gente não consegue nem entender o que o outro quer, a gente está estressado também, acaba tratando mal o outro, e passa por aquele período que nem compreende o outro. E nisso é o que vai acontecendo. Acontecem brigas na família, acontece muito assim, das pessoas nem eles mesmos estarem entendendo o que está acontecendo com eles. Então, assim, essa mudança, ela trouxe muitos prejuízos para as famílias de uma forma geral. E também trouxe, assim, uma proximidade maior das famílias também. Então, assim, eu acredito que aquelas pessoas que estão conseguindo se readaptar nesse momento, está sendo um momento também bastante valoroso. Só que ainda existem algumas pessoas que elas ainda estão meio perdidas, ainda estão sofrendo bastante. E a cada dia fica mais pesado ainda nesses momentos, né? Porque não sabe quando as coisas voltam ao normal, como será esse novo normal. Então ainda continua sofrendo com esses tipos de angústia. Então, assim, um dos pontos principais que nós precisamos entender como família: qual é o contexto da sua família? Como funciona a sua família? Porque a partir desse conhecimento é onde você consegue se reorganizar nesse seio familiar. Será que você tem parado para pensar e analisar como funciona a sua família? Então é assim um momento que nós precisamos sentar, conversar, um ouvir o outro, entender como o outro está se sentindo, o que o outro quer dizer, porque muitas vezes alguém fala A, o outro entende B. E aí começam discussões, e discussões que não levam a lugar nenhum. Às vezes levam a um sofrimento bem maior. Então nós precisamos, assim, dar uma atenção maior para as nossas emoções. Às vezes quando alguém me fala assim, mas eu estou numa angústia, o que muitas vezes quem está por perto fala, isso é frescura. Depressão é frescura. E não é. Quando alguém está deprimido, o melhor remédio é tentar entender o que está acontecendo com essa pessoa. Porque, principalmente adolescente, as pessoas confundem muito. Às vezes tem um adolescente que ele está desanimado, não quer fazer as tarefas domésticas, às vezes não está conseguindo fazer também as tarefas da escola. E assim, ao invés dos adultos sentarem e tentar entender o que está acontecendo com esse adolescente, muitas vezes começa a falar que ele é preguiçoso, que ele não quer fazer nada, que ele não tem jeito, porque o filho do fulano faz e ele não faz. Só que nós precisamos dar uma atenção especial. E outra coisa, quando nós não conseguimos, a gente deve procurar ajuda. Porque às vezes é novo para todo mundo, a pessoa também não sabe como lidar. Então nós precisamos ficar atentos a essas emoções. Como essas crianças estão lidando com esse momento? Como esses adolescentes também estão lidando com esse momento? E os pais também, como estão lidando? É preciso ter um olhar especial para isso. É preciso se reconhecer nesse processo. Porque a partir do momento que nós nos reconhecemos, é onde nós passamos a entender e podemos mudar esses hábitos, podemos mudar a forma de como nós dialogamos. É uma coisa que é muito importante, assim. Não tem uma receita pronta para falar se as famílias devem trabalhar de uma certa forma. Porque cada família tem o seu contexto, cada família tem algo ali na sua casa, talvez umas tenham um espaço maior, outras têm espaços menores, umas têm um bom diálogo, outras não têm. Mas, assim, uma coisa que é muito importante, fazer os fazeres domésticos juntos, inserir essa criança, esse adolescente, junto com os pais para estar fazendo as coisas também. Uma das coisas que tem dado muito certo é ensinar as crianças a cozinhar. No consultório, assim, eu tenho atendido bastante família que umas meninas e meninos também de 10, 11, 12 anos estão arrebentando na culinária. Mas eu não sei cozinhar muito bem. Eu
assim, fazer diferente, porque em casa se faz muita coisa. Só que se faz de uma forma diferente de como era habituado a fazer antes. Antes, geralmente chegava no final de semana, tinha que fazer tudo correndo, então não tinha esse tempo para olhar, para sentir um ao outro. Agora hoje não, faz os trabalhos da casa, por exemplo, quem fica em casa faz tudo de manhã e depois fica uma tarde toda ociosa. E isso tem causado muita angústia, né? Porque ninguém consegue ficar parado. Se nós tínhamos o hábito de ficar o dia todo ocupados, nós não conseguimos ficar parados durante um dia todo. Então nós temos que criar meios dentro das nossas possibilidades para envolver crianças em brincadeiras ou até nos afazeres domésticos também. Porque uma coisa é a gente obrigar uma criança a lavar louça, por exemplo. Outra coisa é a gente olhar para uma criança e falar, olha, vem ajudar a mamãe ou o pai a lavar a louça. Porque a criança, a forma como a gente diz para ele, como fala para ele, às vezes ele responde de uma forma agradável ou não. Se a gente falar, você tem que lavar a louça, às vezes ele vai empurrar e não vai querer lavar. Mas se eu falar, olha, eu preciso que você me ajude lavando as louças. Essa criança vai fazer toda feliz, porque ele está sendo útil. Então, desde criança, adolescente, eles gostam de se sentir útil, eles gostam de estar inserido na família. E às vezes, assim, nós como adultos, a gente acaba se agindo até com certa infantilidade e não consegue lidar com essa situação também, diante de estar lidando ali com os filhos presentes 24 horas por dia. Então, nós precisamos entender que, dentro do nosso contexto, nós podemos criar muitas possibilidades e ter um momento agradável, mesmo que nós estamos vivendo um momento desagradável, mas nós podemos sim transformar os nossos dias melhor e mais felizes. Ótimo. Muito boa a palestra, né? Agradeço imensamente a Ivanete. Momentos de perguntas, né? Eu vou agora verificar a lista de presença também, tá? A gente vai dar uma pausa para ver as perguntas. Vou ver a lista de presença para a gente sortear o nosso kit de maquiagem. O kit que nós vamos entregar ainda essa semana, tá? Daí nós vamos fazer o possível para estar entregando já para a pessoa ainda essa semana esse kit de maquiagem. Ivanete, eu achei muito interessante quando você fala em envolver as crianças, né? Sim. E esse envolvimento tem que começar já desde que idade? Desde pequenininho. Desde pequenininho. Começou, por exemplo, tem 1 ano e pouco, ele bagunçou um brinquedinho, convida a criança, se ele já está caminhando, convida ele a ajudar a organizar o brinquedo, porque eles já vão aprendendo desde cedo. Então vamos parar só um pouquinho para a gente fazer o nosso sorteio. Vou pegar os nomes da lista de presença e nós vamos agilizar já o sorteio. No time, death is creeping by my side. Lost in haze and sleep deprived. Losing pieces of my mind. Stuck, I cannot turn back time. Yet it feels like better days. Now I sit and waste away. Watch my limbs slowly decay. Bury me and give me all the extracts. I'ma smoke a pound of it. Need a box of rap. Staring to a burning blaze. Gray clouds only fill my days. All I feel is rage. No escaping from this maze. Cannot wait to hit the grave. Hope this is my saving grace. Hope our candles rest in peace. Throw my body in the flames. Some days I feel so insane. Infamous up in my lane. Acid test to my membrane. Man, I still don't feel the same. Yeah, so all my movements, I look for improvement. Stuff am I doing? I've been going through it. I'm about to go lose it. I'm about to go get it. Can't run to the hills. I completed the mission. There's something missing about my addiction. I love the addition, and you know I feel it. Consider my feelings. I don't give up. Yes, I am broken. I have given up. Never had my wrist up, whipping and cages. When I'm mind up my business, steady rolling up the ticket and live. Keep speaking the truth, and I won't get it.
a new motive, my flow was a builder. I said it and wrote it. Your boy feeling stoic, my life feeling golden, just like I was told. My heart is still frozen, so deep in the ocean. Yeah. Waste no time, death is creeping by my side. Lost in haze and sleep deprived. Losing pieces of my mind. Stuck, I cannot turn back time. Yeah, it feels like better days. Now I sit and waste away. Watch my limbs slowly decay. Waste no time, death is creeping by my side. Lost in haze and sleep deprived. Losing pieces of my mind. Stuck, I cannot turn back time. Yeah, it feels like better days. Now I sit and waste away. Watch my limbs slowly decay. Waste no time, death is creeping by my side. Lost in haze and sleep deprived. Losing pieces of my mind. Stuck, I cannot turn back time. Yeah, it feels like better days. Now I sit and waste away. Watch my limbs slowly decay. Waste no time, death is creeping by my side. Lost in haze and sleep deprived. Losing pieces of my mind. Stuck, I cannot turn back time. Yeah, it feels like better days. Now I sit and waste away. Watch my limbs slowly decay. Bury me and give me all the extracts. I'ma smoke a pound of it. Need a box of rap. Staring to a burning blaze. Gray clouds only fill my days. All I feel is rage. No escaping from this maze. Cannot wait to quit the grave. Hope this is my saving grace. Hope I can just rest in peace. Throw my body in the flames. Some days I feel so insane. Infamous up in my lane. Acid test to my membrane. And I still don't feel the same. Yeah, so all my movements I look for improvement. Stuff am I doing? I've been going through it. I'm about to go lose it. I'm about to go get it. Can't run to the hills. I completed the mission. There's something missing about my addiction. I love the addition, and you know I feel it. Consider my feelings. I don't give up. Yes, I am broken. I have given up. Never had my wrist up whipping and caging. When I'm minding my business, steady rolling up the getting love. Be speaking the truth, and I won't get it done. Got a new motive. My flow was a builder. So I said it and wrote it. Your boy feeling stoic. My life feeling golden, just like I was told. My heart is still frozen, so deep in the ocean. Yeah. Waste no time, death is creeping by my side. Lost in haze and sleep deprived. Losing pieces of my mind. Stuck, I cannot turn back time. Yeah, it feels like better days. Now I sit and waste away. Watch my limbs slowly decay. Waste no time, death is creeping by my side. Lost in haze and sleep deprived. Losing pieces of my mind. Stuck, I cannot turn back time. Yeah, it feels like better days. Now I sit and waste away. Watch my limbs slowly decay. Waste no time, death is creeping by my side. Lost in haze and sleep deprived. Losing pieces of my mind. Stuck, I cannot turn back time. Yeah, it feels like better days. Now I sit and waste away. Watch my limbs slowly decay. Waste no time, death is creeping by my side. Lost in haze and sleep deprived. Losing pieces of my mind. Stuck, I cannot turn back time. Yeah, it feels like better days. Now I sit and waste away. Watch my limbs slowly decay. Bury me and give me all the extracts. I'ma smoke a pound of it. Need a box of rap. Staring to a burning blaze. Gray clouds only fill my days. All I feel is rage. No escaping from this maze. Cannot wait to quit the grave. Hope this is my saving grace. Hope I can just rest in peace. Throw my body in the flames. Some days I feel so insane. Infamous up in my lane. Acid test to my membrane. Man, I still don't feel the same. Yeah, so all my movements I look for improvement. Stuff am I doing? I've been going through it. I'm about to go lose it. I'm about to go get it. Can't run to the hills. I completed the mission. There's something missing about my addiction. I love the addition, and you know I feel it. Consider my feelings. I don't give up. Yes, I am broken. I have given up. Never had my wrist up whipping and caging. When I'm minding my business, steady rolling up the getting love. Be speaking the truth, and I won't get it done.
found a new motive, my flow was the coldest. I said it and wrote it, your boy feeling stoic, my life feeling golden, just like I was told. My heart is still frozen, so deep in the ocean. Yeah. Waste no time, death is creeping by my side. Lost in haze and sleep deprived. Losing pieces of my mind. Stuck, I cannot turn back time. Yeah, it feels like better days. Now I see them waste away. Watch my limbs slowly decay. Waste no time, death is creeping by my side. Lost in haze and sleep deprived. Losing pieces of my mind. Stuck, I cannot turn back time. Yeah, it feels like better days. Now I see them waste away. Watch my limbs slowly decay. Waste no time, death is creeping by my side. Lost in haze and sleep deprived. Olá, retornamos agora, né? Já recortamos a lista de presença aqui, das pessoas que estão assistindo esta live. Lembrando que quem ainda não assinou a lista de presença, assinem para nós a lista de presença. Ivanete, temos aqui algumas perguntinhas, né? O Caio pode fazer as perguntas? Posso sim. O que fazer quando a criança fica agressiva? Olha, essa questão da agressividade com as crianças realmente está sendo um problema assim, muito sério nas famílias. Como lidar? Repete, só joga pra lá que tá sem áudio dela. Oi? Joga o microfone pra lá que tá sem áudio dela. Probleminhas técnicos. Esta questão da agressividade com as crianças é um problema assim que muitas famílias têm enfrentado realmente. Porque essa criança, ela está irritada, ela está estressada, ela mudou a rotina. Então, assim, qual a forma como essa criança expressa tudo aquilo que ela está sentindo? Nós adultos, nós sabemos falar, nós sabemos sentir as nossas emoções. E às vezes também não sabemos, mas nós identificamos de uma forma melhor. Agora as crianças não. Então o que acontece? Quando elas não sabem falar, elas falam de outra forma. Então, como eu disse agora há pouco, como nós entendemos o que o outro está falando? Às vezes as crianças falam com choro, falam batendo, falam fazendo pirraça. Então o que primeiro os pais devem fazer? Devem sentar com essa criança, conversar com ele e tentar entender o porquê que ele está agindo daquela forma. E muitas vezes eles chegam num nível de estresse que também precisa de ajuda profissional, porque os pais também, muitas vezes não estão conseguindo lidar e nem a criança também está conseguindo falar sobre aquilo que ele está sentindo. Então, quando os pais sentam, conversam e não conseguem achar uma resposta, o ideal é procurar a ajuda de um profissional para que esteja pelo menos orientando de que forma agir com aquela criança. A segunda pergunta é: o que fazer com o adolescente que está deprimido? Isso é uma outra questão também que exige bastante cuidado. Nossos adolescentes, eles têm atravessado esse momento de uma forma que eles não estão sabendo lidar com a situação também. Então, tem muitos casos de adolescentes se automutilando. Eles se cortam todos, eles se beliscam, eles arrancam cabelos. E os pais, o que têm que fazer? Tem que estar atento a esse adolescente. Como que esse adolescente também está falando? Tudo é uma forma de olhar e entender o que ele está querendo dizer. Muitas vezes nós pais pecamos, porque quando a gente percebe que o filho está ali deprimido, a gente não consegue entender e isso começa a vir a cobrança. Você tem que fazer alguma coisa, você não pode ficar o dia todo nesse quarto. Só que ele já está pressionado e às vezes nós como pais a gente acaba pressionando ainda mais. E aí cada vez o sofrimento vai aumentando ainda mais. Então assim, o nível de adolescentes que estão deprimidos é bastante elevado, tem bastante adolescentes que estão passando por um momento depressivo. Então tem que ter esse olhar para esses adolescentes e tentar também entender, conversar com eles, saber o que está se passando na mente deles. O que está acontecendo com essas emoções? E muitas vezes também os pais não dão conta de lidar, precisam também de ajuda profissional. Bom, a próxima pergunta é: como que
que eu faço para conseguir uma consulta para o meu sobrinho? Eu tenho dúvida de que ele seja autista. A questão do autismo também é uma coisa que tem acontecido em uma escala maior hoje em dia, né? Nós sabemos que tem muitas crianças que têm essa forma de funcionar diferente. O ideal também é que quando você pensa, já tem essa dúvida, tem que começar a observar qual é a rotina dessa criança. Porque quando você procura um profissional, já tem que levar alguma coisa assim para falar da rotina dessa criança, que fica mais fácil para identificar. E para conseguir a consulta, depois você pode estar falando com a Priscila. Letícia, desculpa, eu tenho mania de mudar o nome das pessoas. Depois você pode estar falando com a Letícia, ela pode passar meu contato para vocês, tanto para você quanto outras pessoas que precisarem, que vocês podem estar entrando em contato comigo, melhor até pelo WhatsApp, tá? Porque às vezes é difícil para eu estar atendendo ligações, mas no WhatsApp fica fácil para mim estar atendendo e respondendo a todos vocês. Bom, a próxima pergunta é da Laura Simon. O que fazer quando as crianças vivem na rua? Brincando só na rua, brincando só fora de casa, não estudando. Aí que entra aquela questão, os pais têm que interagir com os filhos para conseguir segurá-los dentro de casa. Porque se eles não têm uma interação dentro de casa, uma brincadeira dentro de casa, eles vão querer brincar na rua. Então o ideal é que os pais também estejam envolvidos nas brincadeiras, porque ele vai passar a gostar de ficar mais dentro de casa, porque dentro de casa vai ter algo que vai chamar a atenção deles também. Bom, e daí a última pergunta é: o que podemos fazer para diminuir o estresse familiar em época de pandemia? É criar esse ambiente mais agradável, né? A família tem que estar interagindo com brincadeiras, tem que fazer atividades juntos, criar um momento de descontração em família. Então, assim, tem que descobrir o que a família gosta de fazer juntos. Tem família que gosta de se reunir, coloca música no YouTube e vão cantar. Outros gostam de dançar, outros gostam de fazer comida. Então, assim, a família tem que descobrir o que agrada a eles, todos juntos, num contexto geral, né? E começar a ter essas atividades dentro de casa. Porque a partir desse momento que começa a interagir mais com coisas agradáveis, a qualidade de vida vai melhorando e o nível de estresse automaticamente também vai baixando. Vamos sorteio? Vamos. Janete, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela brilhante palestra, né? Lembrando que quem quiser depois, de repente, tirar alguma dúvida pessoal que não foi possível sanar aqui durante a live, entre em contato comigo para que eu possa passar o contato do WhatsApp dela, de repente vocês dialogarem, né, com a Ivanete. Esse é um momento muito delicado que a família vem passando, né? Um item também que eu acho bem interessante, a questão das agressões dentro de casa, né? Elas aumentaram muito devido ao estresse. Muitas famílias perderam o emprego, né? E isso vai impactar até dentro da convivência, né, Ivanete? As relações familiares. Porque imaginem vocês, a questão econômica, ela traz toda essa insegurança, agressividade também dentro da família, né? Bom, vamos lá para o nosso sorteio, né? Algumas pessoas marcaram aqui, marcaram a presença. Tá, vamos lá para o momento que todos estão esperando. Vou tirar um nome aqui. Nós temos esse kit de maquiagem que nós vamos entregar essa semana. Espera aí, gente, que esse aqui estava no papel, veio em branco. Vamos lá. Julieane, tá? Você ganhou o nosso kit de maquiagem.
Juliê, se possível, depois entra no meu WhatsApp, no particular, tá? Para que eu possa estar te levando, a gente agendar a data para te levar o kit de maquiagem. Bom, gente, muito obrigada. Nós vamos encaminhar o link da avaliação desta palestra. Gostaria que vocês respondessem o link de avaliação, né? Esse link de avaliação a gente quer verificar o grau de satisfação, né, com o tema que foi proposto. Lembrando que aqueles que não puderam assistir, nós também estaremos fazendo uma atividade presencial aí no bairro, né, com atendimento. E muito obrigada a presença de todos vocês. Obrigada, Ivanete. Eu continuo à disposição, para vocês precisarem, tá? Muito obrigada.